Neste domingo, o movimento Acorda Brasil promoveu manifestações em diversas cidades do país, com destaque para a Avenida Paulista, em São Paulo, que reuniu cerca de 20 mil pessoas. O ato também aconteceu em capitais como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Recife. Você está vendo as imagens aí, ali pertinho da padaria Boa Viagem, onde os manifestantes se concentraram, né, Eduardo? Isso aí tá somente eu falando, mas tem outras imagens, não Tem tem a não? imagem da interação com o público, o momento do hino, que foi muito emocionante também. Cadê as imagens, rapaz, do negócio? Botaram, deram não pra Jaba, rapaz, coitado de Jaba. Deram Já não pra tu, tá Jaba? difícil. Mas, rapaz, bicho, que, Pois que é, enquanto negócio. o Jarbas vai procurando as imagens ali, O quê, essas menino? mobilizações que ocorreram entre os turnos da manhã e tarde tiveram como objetivo protestar contra o governo do presidente Lula e as decisões polêmicas do STF. É não, foi papo de fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli mesmo, foi pra isso. É isso. É. Enfim, a gente já Enfim resumiu a mesmo. nota aqui, é basicamente isso que você acompanhou agora. Tem a imagem ali do Eduardo fazendo o discurso, mas tem também as imagens que a gente mostra depois. E falando em Lula, Não, mas peraí, calma. Você falou sobre a questão dos protestos, né? Isso. Aconteceram em todo o Brasil. Aqui em Recife foi mais acanhado, tá? Devia ter ali umas 1.000 pessoas só, por causa da chuva e tudo mais. Mas tinha as pessoas recifenses. Gente, não tinha um lixo no chão. E Belém, você acompanhou isso de Brasília. Você acompanhou, não sei se teve em Brasília também, mas a Teve, Paulista. Brasília teve. Como é que muito foi? bem. Diz aí. Brasília teve muito bem. Agora, o que eu fico aqui preocupado é o seguinte, gente. 2.800 pessoas tinha ontem na Paulista. O quê? Não, tá aqui. 22.800 pessoas, cálculo feito pelo usou fotos aéreas de alta resolução. Ô, Belém, rapidinho. Peraí, ainda do Retiro ontem. Não, calma. Ô, Belém, e como é que no Galo da Madrugada tem 2 milhões e meio? Olha, veja só. Sendo bem realista mesmo, eu sei fazer um pouquinho de conta. Né? Tu é Eu sou economista? economista, para quem não sabe, eu sei fazer um pouquinho de conta. Se na Avenida Paulista ontem tinha 22 mil pessoas, na Avenida Paulista, no jogo Náutico Esporte ontem, né, do Retiro, tinha 535 pessoas assistindo o jogo. Eu acho que essa preocupação com a quantidade de pessoas que tentam colocar para dizer que flopou, que isso ou aquilo. Aqui em Brasília, tinha uma boa quantidade de pessoas, eu não tenho imagem para mandar para vocês, em outras cidades, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em cidades pequenas. O que ficou claro ontem no Brasil é que existe uma insatisfação do povo com os donos do país, os empresários, Toffoli e Alexandre de Moraes, tá certo? Empresário, Eduardo. Porque não pode, Eduardo, ninguém está levando em consideração aqui que o ministro do STF não pode ser sócio de empresa, Eduardo. Não pode, cara. Ninguém pode. O ministro do STF não pode fazer o que Alexandre de Moraes está fazendo. Não pode ter CNPJ. Não pode. E não pode. E fazer essas pontes, isso é laranja. E usar laranja é crime. Você usar uma pessoa no seu lugar é crime. Eu não estou dizendo que o ministro do STF... Não, se você optou em assumir um cargo público de tamanha responsabilidade, você tem que ser uma pessoa de idoneidade ilibada. E o que a gente vê no STF hoje é um ambiente de negociatas. O irmão, o padre, que tem um resort, que transfere dinheiro para o paraíso fiscal. Meus amigos... Vocês estão entendendo o tamanho disso? A insatisfação do povo é que o povo está sendo roubado e o povo não aguenta mais. Sempre foi roubado, mas o povo não aguenta mais ser roubado. E outra coisa que está acontecendo ontem, um destaque na Avenida Paulista, com o Nicolas falando com questão ao pai de uma criança, de uma moça que estava lá, que pegou 17 anos de cadeia porque pegou a bola que Neymar assinou e entregou. E, enquanto isso, traficantes, estupradores, assaltantes, bandidos, soltos no Brasil, a gente não pode sair na rua.
Um cara em São Paulo essa semana foi assaltado, comprou a moto, saiu com a moto, foi assaltado, botaram nele, ele pegou, puxou um revólver, pegou os 3 caras. Ele está respondendo no processo que vai ter que pagar o tratamento médico dos bandidos, porque a arma dele era uma arma que não estava legalizada. Agora, Belém... Então, Desculpa, Belém e Eduardo, colocando fogo no parquinho na análise de vocês. Nós vimos na década passada grandes protestos no Brasil que mobilizaram em 2013, 14, 15, 16 até a derrubada da então presidente Dilma Rousseff. E aí eu pergunto a vocês, será que agora o brasileiro de direita conservador vai conseguir ter a mesma força que na década passada para conseguir atingir os seus objetivos, mesmo depois desses últimos anos de repressão de várias medidas contraditórias e até controversas por parte dos poderes executivo e também no STF? Peraí, você tá falando... Acho que ele tá falando, Belém, o seguinte, que em 2013 o movimento lá foi antes do STF tomar conta do Brasil, e agora tem o STF, né? Logicamente, a gente tem que analisar 2 coisas, Álvaro. Primeira coisa é o seguinte, naquela época não tinha a repressão que existe hoje, né? O movimento está tendo um crescimento real. As pesquisas de opinião pública em relação ao presidente da República tá refletindo também isso. Tá? A gente está vendo que não é aquele crescimento naquela velocidade que existia em 2011, 2012, contra Dilma, aquela coisa toda, mas mesmo com toda a opressão, com tudo que está acontecendo pelo STF, os movimentos estão aumentando. O último tinha sido somente em São Paulo. Eu estava aqui em Brasília, naquela caminhada do Nicolas, debaixo de água, de trovão, de raio e relâmpago, tinham milhares de pessoas. Olha, Eduardo, pessoal que está assistindo o programa, eu estava aqui, era surreal a chuva. O pingo daqui de Brasília é diferente do pingo d'água de chuva de Recife. O pingo daqui dá um copo. Porque aqui é cerrado, é uma região que é diferente um pouco o clima aqui. O raio caiu junto da gente naquele dia, que meu carro se tremeu todo. Então, não tinha 10 mil pessoas, tinha muito mais gente. Então, o que a gente está vendo, para a gente encurtar essa passagem, o povo está começando a mostrar sua insatisfação, o povo está começando a se reorganizar, vai ao pouquinho, vê a consequência, aumenta um pouco, vê a consequência. Por quê? Porque o povo está com medo do que está acontecendo. O povo tem medo do que está acontecendo. Né? É normal. Tem normal. Medo. E é normal em todo regime ditatorial. A gente vive debaixo de uma ditadura. É a ditadura do judiciário. Alexandre de Moraes manda prender quem ele não gosta. Então, não venha dizer não, porque a Constituição, o Código Civil, o Código... Não esqueçam, isso no Brasil foi rasgado há muito tempo. O Brasil é um país que Alexandre é a lei. Mas veja, eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. O povo de bem está começando a reagir.